Fala, beginners! Mais uma aula do nosso curso de JavaScript, aula de número 12, onde a gente vai falar sobre regras de nomenclatura de uma variável, ou das variáveis, né, pessoal? Vamos mudar isso aqui que ficou feio. Das variáveis. Gosto de fazer assim, na hora, né? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jorge, e essa aula aqui a gente vai dar um salve aí pro nosso querido Raul Salles, que também se tornou membro do canal, e aí com certeza está contribuindo, está ajudando o nosso canal a crescer. Pessoal, sem delongas, vamos para a nossa aula aqui e falar um pouquinho sobre essas regras de nomenclaturas das variáveis e entender o que é isso. Estou aqui com o exemplo da aula passada, que eu apaguei tudo só e escrevi aqui algumas coisas para ficar mais fácil para a gente entender. Mas vamos falar aqui. Toda variável, lembra lá, pessoal, que na aula passada a gente colocou aqui, né, nome, let name, full name aqui, vamos colocar para não ficar dando aquele deprecate, e vou colocar aqui o meu nome, Jorge Pérez, beleza? Se eu salvar, não vai acontecer nada porque não tem um console log, eu vou colocar um console log porque eu quero que vocês vejam os erros aqui, tá? E vamos fazer um console log desse full name, olha aí. Salvei, Jorge Pérez, beleza. O que significa dizer que existem regras para criar o nome da variável? Esse trechinho aqui, pessoal, que é aonde nós vamos usar a nossa imaginação, existem algumas regras para criar aqui. E olha lá. O que pode conter, pessoal? Pode conter letras, que é só o que está tendo aqui no momento, números, underline e o símbolo de dólar aqui, né? Se a gente colocar, então, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, underline, símbolo de dólar, pegar isso daqui, jogar dentro do nosso console log e salvar, olha lá, a gente tem um erro, porque faltou o símbolo aqui, ó. Olha só, pessoal, é muito importante a gente ler os erros. Tem gente que não lê os erros, pessoal. É muito importante ler os erros. Full name 123 underline is not defined. O que a gente aprendeu há 2 aulas atrás? Quando não foi definido, é porque não foi declarado no escopo. Mas a gente, pô, eu declarei aqui no escopo. Aí você vai conferir. Então, esse nome que está aqui não está declarado no escopo. Logo, olha lá, faltou o símbolo de dólar. Isso é muito importante, pessoal, porque vocês no começo perdem muito tempo procurando onde vocês erraram. Ponto e vírgula, tracinho, sinal de igual, essas coisas são muito importantes de prestar atenção. Então, também é muito importante prestar atenção nos erros. Lerem os erros para que vai facilitar muito a vida de vocês. E como a gente suspeitava, né, como eu falei para vocês aqui, pode conter essas coisas e a nossa variável continua funcionando. Como vocês viram, se eu pegar agora, por exemplo, e colocar aqui um sinal de arroba, vamos colocar aqui, ó, e colocar aqui também, pode ver que ele já está com um risquinho vermelho ali, ó, reclamando, dizendo que não pode colocar isso daqui e tal. É usado para decorators, é usado para uma outra coisa aqui dentro do JavaScript. Então vamos tirar aqui, vamos colocar aqui um sinal de, sei lá, esse símbolo aqui também é sinal reservado, esse também, vamos colocar aqui uma outra coisa, um hashtag, olha lá, coloquei um hashtag, pode ver, ele já diz aqui, ó, que também está ali com erro, e quando tiver assim, vocês já vão entender que provavelmente estão usando alguma coisa que não pode. Pessoal, deve começar com letras, underline e símbolo de dólar. O que não pode então aqui, ó, não pode começar com números. Se eu pegar e tirar tudo isso daqui, vamos facilitar a nossa vida e colocar aqui, ó, um full name. Olha lá. Já perceberam que ficou aqui com um sinalzinho, ó? E ele fala aqui, ó. Um identificador ou uma palavra não pode imediatamente seguir um número, né? Não pode vir em seguida de um número literal. Então, a gente não pode utilizar dessa forma. E se eu der um console log aqui, ó, vai dar ruim. Invalid or unexpected token, na linha 11. Então, na linha 11, a gente tem um erro aqui de algo inválido. Então, não podemos conter, não pode começar com número. Mas pode começar com letras. Pode começar com underline? Pode. Vamos testar? Olha lá, pessoal. Vamos começar aqui com underline. E ó, tá funcionando. Também pode começar com o dollar sign aqui, né? O símbolo de dólar. Também pode. Então, vamos lá. Mesma coisa funcionando aqui. Vocês viram que dá para começar com esses dois. O que mais não pode, pessoal? Não pode usar palavras reservadas. O que é palavras reservadas? Toda linguagem de computador, toda linguagem de computação, ela utiliza de palavras, né, para fazerem algumas coisas. Por exemplo, esse let. Por exemplo, o console. São palavras que quem criou essa linguagem de JavaScript utilizou. E elas se tornam palavras proibidas de serem usadas, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria declarar let
e o meu nome let. Se eu desse aqui um console log, ela vai falar, ó, let is disallowed as a lexical bound name. Ou seja, a palavra let não é permitida como um nome léxico, né? Como aqui uma atribuição de nome a uma variável. Ou seja, pessoal, não pode usar. Então, eu não vou falar todas, porque é uma lista enorme. Vocês vão aprender, pessoal, no dia a dia, várias delas. Por exemplo, function, né? Também não poderia usar aqui, criar uma função, function. Ó, ele vai dar erro, que é uma palavra que a gente usa. Já até falou aqui, ó. Enfim, não vou falar, pessoal, mas no nosso curso aí vocês vão aprender todas essas palavras, ou pelo menos a maioria delas, e vai ser algo bem tranquilo, tá? Não se preocupem com isso nesse momento. Uma outra coisa muito importante sobre as regras é que as palavras aqui dentro do JavaScript, elas são case sensitives, ou seja, significa dizer que é case sensitive, pessoal. É que elas são sensíveis ao tamanho, se ela é uma letra minúscula ou maiúscula. Por exemplo, se eu usar a palavra full name com N minúsculo aqui no name, e se eu usar aqui ó, com N maiúsculo, olha lá, deu erro. Full name is not defined. Por quê, pessoal? Ó, mesmo erro do comecinho lá. Porque essa palavra não está declarada no escopo. Ela é diferente. Ela é diferente, porque JavaScript é sensível a palavras, a letras, né, maiúsculas e minúsculas. Então a gente teria que arrumar aqui para N maiúsculo, salvar, e agora daria certo, tá bom? E agora falando sobre algumas coisas aí de... Isso não é regra, tá, pessoal? Como a gente viu aqui, ele funciona ó, com o name minúsculo, mas existem algumas convenções dentro desse universo de programação da forma como a gente escreve nossas variáveis, né, pessoal? E eu trouxe aqui duas delas para vocês. A camel case, como vocês podem ver, ó, ela começa com letra minúscula e as outras palavras são com letra maiúscula. Então, por exemplo, full seria minúsculo, name seria maiúsculo. Ah, Jorge, se tivesse uma terceira palavra aqui, sei lá, full name specific, por exemplo, não sei nem como escreve, mas seria assim. E word, e name de novo. Então, sempre separado por letras maiúsculas depois da primeira, né? A primeira sempre é minúscula. Essa é uma forma de escrever e dá certo, pessoal. Aqui não, porque ó, N tá minúsculo, certo? Mas se eu aumentar, vai dar. Como eu falei, funciona como minúsculo, como maiúsculo. Não é uma regra, mas sim uma convenção. E a mais utilizada, tá, pessoal? Onde eu trabalho mesmo, a gente utiliza essa e tal. E todos os códigos que eu fiz, cursos e tudo mais, a maioria dos lugares utilizam essa daqui. Mas também existem outras, como, por exemplo, a snake case, que ela é dividida por o símbolo de underline, né? Então a gente teria essa forma de escrita aqui, e cada vez que você fosse dar um espaço, você usaria aqui e colocaria nova palavra, certo? Seria tipo algo nesse sentido aqui assim, ó. Full name e outras palavras, tá? Salvando vai funcionar igual, né? Vai imprimir aqui o meu nome e tudo mais. Além desse, pessoal, a gente tem um outro que é o Pascal Case, que aí é tudo maiúsculo, não, né? Mas eu acabei nem falando aqui porque ele não é tão usado assim no JavaScript, mas é que você escreve todas as palavras com letras maiúsculas, né? Começando aqui, ó. Funciona? Igual, pessoal. Como eu falei, isso são convenções e a mais utilizada é aqui meu case, e é bom vocês saberem, porque isso também demonstra conhecimento, demonstra organização quando vocês estiverem escrevendo os códigos de vocês. E antes de terminar essa aula, pessoal, eu vou deixar aqui como desafio para vocês, ó, algumas variáveis, tá? E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Você vai responder assim para mim, ó, válida, tá? Deixa eu só comentar aqui, válida ou não válida, tá? Então você vai escrever aí, 1, válida, 2, entendeu? Ó, 1. A 1 é o que, pessoal? A gente já sabe. Name é válida ou é inválida? A gente sabe que é válida, né? E vocês vão fazer isso aí nos comentários das outras, que eu vou deixar mais umas 5 aqui para vocês. Então tá aqui, pessoal. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui para elas, né? Vão deixar aí nos comentários se elas são válidas ou inválidas. Melhor deixar inválida, né? Não válida é dizer a mesma coisa, mas ou inválida, beleza? Conto com a colaboração de vocês, participe, pessoal, porque com certeza vocês já vão estar praticando e vão aí estar aprendendo um pouquinho mais. Até a nossa próxima aula.